Olá, boa noite. Falamos a vocês na semana passada que nós continuaríamos, não é? E estamos aqui de volta, na graça do Senhor Jesus Cristo. Semana passada, nós compartilhamos sobre o cristão e o seu envolvimento nas questões políticas. E começamos o assunto, eu sei que infelizmente teve um momento lá que travou, né? Nos desculpe aí por isso também. Mas eu creio que o tempo que você participou e ouviu foi suficiente para entender o quanto nós estamos, de fato, preocupados com esse tema. Por isso é que trouxemos esse tema aqui. Estamos aqui em nome da Igreja Batista do Povo, pastor Jonas Neves, e é uma realização da Escola Bíblica Ministerial, a EBM. E logo no decorrer aí do final do ano, início do próximo, você vai ter notícias, informações nas nossas mídias sobre a Escola Bíblica Ministerial, que agora estará exclusivamente online, para você fazer parte também dessa escola. Nós temos uma preocupação muito grande de que a Bíblia seja ensinada, entendida, compreendida e vivenciada em nossos dias. Essa é a nossa grande preocupação. Que tudo que nós fizermos hoje como pessoas, como homens, mulheres, cidadãos, nós tenhamos a Bíblia como nosso parâmetro, a Bíblia como nosso referencial. E esse encontro nosso aqui, muito especial nessas 2 quintas-feiras, é em nome disso, de nós estarmos vivendo esse tempo nosso agora, principalmente esse tempo agora da política, nessa época de eleições, tendo a Bíblia como nosso referencial. Por isso é que nós trouxemos essa pessoa maravilhosa aqui, o nosso querido Leonardo Girundi, para estar conosco, não é, Léo? Tudo jóia, pastor? Tudo jóia. Tudo ótimo, graças a Deus. Amém. Privilégio estar aqui mais uma quinta-feira, né? É verdade. Privilégio. Travou semana passada onde eu estava falando, né? Foi. Eu não assisti, mas espero que tenha travado quando eu estava falando, porque o mais importante era quando o pastor estava falando. Mas muito bom estar aqui novamente. Ah, que bom, Léo. É uma alegria muito grande estar com o Léo aqui. Ele já se apresentou na semana passada. Se você não conhece o Léo, volte lá para você poder participar e se inteirar, tá bom? E o nosso tema que prometemos para essa quinta-feira agora é em quem votar. É muito instigante, principalmente porque agora, nesse final de semana, no domingo, dia 15 de novembro, nós teremos as eleições. Nossas eleições. As nossas eleições municipais. Né, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. É verdade. Fundamental. Fundamental. Perfeito, isso mesmo. E nós prometemos, então, que continuaríamos. Eu não sei se você está lembrado, na semana passada, em que momento terminamos. Mas, antes de nós prosseguirmos, eu queria fazer uma oração, abençoando esse nosso encontro, a sua vida, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento nesse tempo, para como nós vamos estar tomando a palavra dele como a nossa referência, a nossa regra de fé e prática para vivenciar a política segundo Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela vida de cada um que está agora participando conosco desse momento. Oramos mesmo para que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento espiritual, Pai. Espiritual. Senhor, são tantas formas que se apresentam a nós. A aparência de todos é sempre uma aparência boa, tudo é muito bom, mas só o Senhor conhece o coração, só o Senhor sabe o que realmente move cada um, a motivação, o interesse pessoal de cada um. Por isso nós pedimos ao Senhor graça nesses dias, discernimento profético, queremos ser profetas do Senhor. Livra-nos de todo engano, de sermos engodados, enganados, Senhor. Dá-nos sabedoria para compreender como, Pai, praticar a Tua palavra num tempo como este. Obrigado pela vida do Leonardo, Senhor. O Senhor tem levantado Teu servo para ser um farol, um modelo, um exemplo, uma voz pastoral e profética. Por isso, em nome do Senhor Jesus, abençoamos esse nosso tempo agora, Pai, para que, através de nós, o Senhor venha trazer a Tua instrução para aqueles que nos veem neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, na semana passada nós tivemos o nosso encerramento, né, quando levantamos uma questão a partir de uma fala do Léo, muito boa. Eu falo Léo por causa da intimidade, assim, né? Me chame, pastor, me chame. Uma fala dele que eu fiquei assim pensando muito depois, na semana, sobre aquilo, a partir da definição do que é política, né? E ele compartilhou política, a arte de governar, e mencionou desde o Gênesis algo que é muito próprio, Sim. né? De nós como criados à imagem de Deus. Deus é uma pessoa de governo e nos criou à sua imagem e por isso nos deu essa autoridade para governar. E aí eu comecei a pensar assim, é verdade. Então, não é apenas atos políticos, nós somos um ser político. Sim. Não é? Exatamente. É um ser político, quer dizer, Exatamente. é a identidade nossa. Então, a partir daí, eu levantei a questão e falei assim, não vamos responder agora, que não, vamos deixar para a próxima semana, que é assim, como é que nós, como igreja, tendo essa identidade como ser humano, de ser político, e a igreja tendo essa identidade de autoridade, de governo, como é que, ao longo dos anos, este assunto política, Léo, se tornou, assim, eu chamaria assim, uma certa estranheza e um distanciamento da igreja nas questões políticas. Como é que logo a igreja, que Sim, você mesmo mencionou, sim. se há um povo que tem que governar, somos nós. Sim. E como é que você explicaria aqui, nos ajudaria a entender que justamente esse povo tem essa, que eu chamaria de uma certa alienação, não sei se esse seria o termo mais adequado, em relação às questões políticas? É complexa a pergunta porque ela tem alguns espectros, né? Ela tem o espectro cultural, o espectro político e tem o espectro da questão histórica também que nós podemos levantar nessa situação. O primeiro deles, é interessante que o termo política, como nós falamos semana passada, ele pode ter um aspecto negativo, ele pode ter uma conotação pejorativa e ele pode ter uma boa conotação. Quando você fala com a pessoa que esteve numa reunião e foi político, significa que ele foi educado. Mas, não, ele foi muito político com todos que lá estavam. Ele foi muito educado. Nós usamos no português essa situação. Mas, ao mesmo tempo, fala assim, não, ele é um político. Se soltarmos simplesmente essa frase direcionada a uma pessoa, nos dá a sensação que essa frase está direcionando no sentido dizendo que essa pessoa não é correta, nós não podemos esperar muito dessa pessoa. Fala assim, não, ele é político. Ele é político. Então, você fala, não acredite, o que ele fala não é verdade. Então, tem essa conotação da própria palavra e é uma conotação cultural. E tem muito a ver com aquilo que nós vivemos. Né? Então, tem a ver com aquilo que vivemos neste momento, por exemplo, no nosso país, que não é algo novo. Nós já tivemos e vivemos problemas políticos há muitos anos, talvez desde quando o Brasil se tornou Brasil. O problema político nós sempre tivemos, e talvez isso sempre foi muito dentro da nossa cultura. Um outro aspecto, e aí eu abordei a questão do aspecto da palavra, da semântica, e a questão da cultura nacional e história nacional, nós temos a questão da questão histórica religiosa, assim dizendo, onde nós tivemos guerras políticas religiosas. E isso sempre foi muito mal visto. E eu entendo que isso acaba sendo uma má interpretação bíblica, quando eu falo má, nos dois aspectos, talvez no negativo, no sentido de falta de compreensão, mas também no sentido da usurpação, de usar de forma errada, sabendo maliciosamente que você está utilizando de forma errada. Então, esses dois aspectos separaram em muito a igreja da política, a igreja do Estado. Vivemos numa cultura judaico-cristã, onde, nessa cultura, nós temos o aspecto teocêntrico. O nosso governo vem de Deus, uma figura única vindo de Deus. E na história dos judeus, esse poder foi dividido por algumas pessoas. Nós temos ali o governo de Sem, né? o governo dos juízes, nós temos o governo dos reis, e essas pessoas eram os representantes de Deus
na terra. Eles falavam aquilo que Deus os determinava e mandava falar. O que acontece é que quando começou a ter essa divisão, essa separação da visão, onde a pessoa estava numa função que deveria ser uma função, a voz de Deus, e ele passou a usar a sua voz, isso começou a mostrar mais do homem do que de Deus. E ao mostrar mais do homem do que de Deus, os demais homens que estavam ao redor perceberam, não cabe a nós, ou nós não temos essa capacidade de separar completamente a situação. Nós não temos capacidade até onde a voz é de Deus, até onde é a voz do homem. E isso gerou uma divisão que reina há muitos anos, que é a divisão do sacro e do profano. Olha, isso aqui cabe à igreja, isso aqui é santo, e isso aqui não, isso é profano. E nós temos isso em todas as áreas, em várias áreas, inclusive ao falarmos de política, né? Nós temos no nosso país, por exemplo, o nosso país é um país laico. Se você não sabe o que é um país laico, laico veio do termo leigo, né? Me lembro dos pastores, no passado tinha pastor laico, pastor leigo, o pastor que não era formado na faculdade, era uma expressão muito utilizada entre, por exemplo, os presbiterianos, o pastor leigo. E então, no fundo, quer dizer isso, é que não tem uma religião, ou que não tem uma ordenança, que não foi ordenado para aquela situação. O Brasil nem sempre foi assim. A nossa primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, declarava no seu artigo 5º que o Brasil continuaria sendo um país católico. O nosso país já foi um país católico, oficialmente católico. E isso perdurou até 1891, quando nós tivemos a República, né, em 1889 a República, né, e em 91 a nossa segunda Constituição. Em 1891 nós tivemos o que nós chamamos de Constituição da República. E nessa Constituição da República houve a separação da Igreja e do Estado. Essa separação da igreja do Estado era por quê? Porque, nesse momento, a Igreja Católica confundia-se com os atributos da igreja, se confundiam com os atributos de Estado. É um assunto complexo, mas é interessantíssimo entender que foi um acordo feito no Brasil com Portugal e com o Vaticano, no sentido seguinte, nós colocamos e definimos que a Igreja Católica seja a religião oficial do país, mas o rei que determinava, ou elegia, ou escolhia aqueles que estavam à frente da Igreja Católica. Então, os bispos, os arcebispos, a autoridade da Igreja Católica, neste momento, era definida pelo rei, e não por Roma. Então, existia uma comunhão do Estado com a igreja. Quem mandava na igreja era o Estado, porque ele que determinava quem que seria o próximo bispo, quem assumiria ali a autoridade. Então, existia uma comunhão, e esta comunhão, inclusive para os votos eram feitos dentro das igrejas. As pessoas, nesse período do Império, iam votar nas igrejas. E lá tinha uma pessoa, a igreja era quase que um departamento administrativo, quase uma prefeitura, uma sesmaria, era quase uma prefeitura. E é tão interessante que era dada somente à igreja nesse momento, o direito de registrar nascimentos. Os protestantes dessa época, se quisessem ser registrados, teriam que ser registrados nas igrejas católicas. Mais profundo ainda, os casamentos só existiriam se os casamentos fossem os casamentos da Igreja Católica. Então, até 1863, que houve um decreto permitindo que os pastores pudessem fazer casamentos, até então, pastor não podia fazer casamento. O que determinava a nossa lei, que eram os pastores das religiões toleradas, assim eram chamadas as outras denominações, poderiam celebrar atos de culto, mas não poderiam ter igrejas. Então, houve um momento onde existia uma influência muito grande. E devido a esta situação, onde uma pessoa, se você foi, como eu, um bom mineiro, visitou ali Ouro Preto. E visitando as igrejas de Ouro Preto, não tem como não se assustar ao entrar nas igrejas de Ouro Preto com as pessoas que foram enterradas dentro da própria igreja. A Igreja Católica tinha ali a autonomia não só do nascimento, porque registrava o nascimento, não só o casamento, porque era a única que detinha em suas mãos o poder do casamento, também era a única que detinha o poder de sepultamento. Então, as igrejas, as pessoas eram sepultadas em volta da igreja.
Então, quando houve essa ruptura, essa separação, para nós foi muito bem vista. Porque nós vimos assim, olha, nós agora podemos viver a nossa religião. Mas isso não significa que as duas coisas não deveriam andar juntas. O que estava acontecendo não era uma visão de Deus para o Brasil. Era algo que existia politicamente, que era uma escolha do homem. Mas para Deus não existe sacro ou profano. Então, quando nós conseguimos entender esta situação, nós percebemos que Deus nos deu a autorização e a autonomia, ou mais, nos deu um mandamento. Ele determinou que nós fôssemos os governantes. Ali em Gênesis 1, 28, fala exatamente isso. Olha, dominai. Domina sobre o animal, domine sobre o campo, domina ao homem que era a imagem e semelhança de Deus. Foi dada a autoridade para dominar, para governar. Então, o que nós vivemos é não compreender completamente as Escrituras. Porque se nós compreendêssemos completamente as Escrituras, na sua amplitude, nós entenderíamos que a nós foi dada autoridade para dominar nessa terra. Perfeito. Meu Deus, coisa maravilhosa. Já estou pensando aqui em abrir um outro... Na verdade, não é nem um outro encontro desse, é abrir um curso. Eu estou pensando com mentalidade da escola. De professor, mas é verdade, né? Mas é verdade. Ótimo. Precisamos se inteirar, porque quando você conhece história, você começa a entender as razões pelas quais hoje nós estamos tendo o comportamento que temos. Exatamente. Concorda? Exatamente. Assim, tudo que fazemos hoje, a pessoa tem a ilusão de achar que ele está decidindo, escolhendo hoje. Não, ele é fruto de toda uma construção ao longo de anos, de séculos. Eu costumo falar que as nossas escolhas são por 3 motivos especificamente. Tudo que fazemos, ou é por causa da nossa religião, ou por causa da nossa cultura, ou por causa da nossa lei. Tudo que fazemos. Se você casa na igreja, você casa por algum desses 3 aspectos. Se você não casa, talvez por um desses outros aspectos. Porque a cultura foi alterada. Então, a cultura influencia aquilo que fazemos. E o que nós temos que entender é que a igreja deve influenciar a cultura e não ser influenciada pela cultura. Nós mudamos o polo. Nós saímos do polo de influenciador para sermos influenciados. E pensando nisso, não é só fazendo passeatas, gritando ou falando, que nós influenciaremos. Isso talvez seja uma marca, certo, mas não é propriamente a influência. Entendi. Perfeito. Maravilhoso. E eu agora fiquei pensando aqui também o seguinte, eu vou assim, a gente organiza aqui as nossas perguntas, mas olha que perguntas nascem do momento agora aqui. Eu fiquei pensando assim, porque sempre quando eu ouvi a palavra do ponto de vista mais filosófico, assim, a questão do iluminismo, sim, quando veio, toda essa coisa da tecnologia agora, aí foi removendo as questões religiosas, não é? A Idade Média foi passando para a Idade Moderna, sim, e com isso um grande fator foi os aspectos em que o mundo era lido pelas óticas religiosas, passou agora a ser lido pelas questões racionais, sim, pela tecnologia. E aí, com isso, fiquei pensando assim, parece que tudo, não somente a questão política, mas tudo que faz parte do século, tudo que faz parte do cotidiano, da vida, o comércio, sabe, tudo, os negócios, o lazer, a escola, a educação, a saúde, não só a questão política, mas parece que todas as coisas me parecem assim, que estão dentro de uma categoria que parece que não diz respeito à responsabilidade direta da igreja. E isso é interessante, porque Rousseau fala sobre isso. Certo. Nos contratos sociais. Eu quero que você fale sobre isso. Quando Rousseau fala sobre contrato social, ele tem uma parte que ele trata da sociedade cristã, e ele fala que essa sociedade não seria possível. E é muito interessante essa visão de um filósofo há tantos anos. Está falando de Rousseau. Rousseau. Certo. Então, ele trata o seguinte, falando que por que essa sociedade não seria possível? Essa sociedade não seria possível porque ela não cuidaria da enfermidade, a sociedade cristã.
ela não cuidaria da enfermidade, porque toda enfermidade, se acontece, é porque foi permitida por Deus. Ela não desenvolveria tecnologia, porque ela fala assim, não, para que nós temos que desenvolver isto? Por que nós temos que cuidar das situações se nós nós somos extraterrestres, nós não somos dessa terra? Se nós não somos dessa terra, por que nosso coração não tem que estar ligado aqui nessa terra? E esse foi um grande problema exatamente da sociedade cristã, é que nós erramos a visão. Nós erramos onde estávamos. Quando você pega lá Mateus 28, que fala que nós deveríamos discipular as nações, que nós deveríamos discipular. É exatamente implantar a cultura, é implantar a visão bíblica, implantar o reino, discipular, determinar os próximos, como deveriam andar as próximas gerações. E quando nós pensamos que somos extraterrestres nessa terra, e não que seja equivocado esse pensamento, Sim. o problema é que esse pensamento ele não é absoluto em si mesmo. O problema é que nós usamos isso, muitas vezes, como fuga. Faz, para que eu vou estudar? Jesus está voltando. É verdade. Jesus vai voltar, e eu tenho certeza, e meu coração está ansioso como o seu, pela volta de Cristo. Mas até que Ele volte, nós temos responsabilidades aqui. Então nós temos que ansiar pela Nova Jerusalém, mas nós temos que transformar onde nós estamos. O problema é esse, que nós esquecemos dessa segunda parte do aspecto. Então, é isso que foi uma grande divisão. É entender o seguinte, como que nós podemos influenciar, crescer e influenciar, gerando influência para mudar a cultura de onde nós estamos. Sim. Esta é a visão. Essa é a tentativa. Esta é o correto. É interessante pensarmos que nos últimos 200 anos, e aí a gente fala um pouco sobre justiça social, o evangelho pelo mundo foi espalhado no sentido de evangelização. E era necessário, e é muito interessante isso. Mas só que a salvação, como nós falamos na semana passada, ela é somente a porta de entrada. E quando eu falo nisso, o termo somente não é para minimizar ou diminuir a importância da salvação. Sem ela, as coisas daí para frente não aconteceriam. Sem a porta de entrada, você não conhece o que está dentro da casa. Então, é necessário que é de suma importância que se passe pela porta de entrada. Mas o restante também é necessário. E aí passa para o discipulado. Saímos do primeiro momento, que é o momento da evangelização, e passamos para o discipulado. E o que tem acontecido é que nós temos negligenciado esta situação de gerência, de controle, de governo, inclusive no discipulado. E isso é muito assustador quando pensamos que há 20 anos, na África, existia somente 2% dos protestantes, dos evangélicos do mundo. E hoje, 20% estão lá. O efeito de evangelização que ocorreu na África foi assustador. Mas o efeito de discipulado não foi o mesmo. E isso é muito interessante, porque eu creio que aquela pessoa que está em Cristo é nova criatura e tudo se faz novo. Tudo. Tudo. A sua casa tem que ser diferente. O seu casamento tem que ser diferente. A sua paternidade tem que ser diferente. A sua rua é diferente. Os negócios Os seus diferentes. negócios são diferentes. A forma de se lidar com tudo isso é diferente. Por quê? Porque nós trocamos a câmera, a visão. Nós trocamos a forma que nós estamos vendo aquilo ali. Mudou completamente. Tudo. O seu prédio tem que ser diferente. Onde você está é implantado a paz de Cristo. Então, nesta forma, quando você faz isso, você implanta o reino de Deus. E ao implantar o reino de Deus, tem que haver alteração. Eu acredito que onde nós estamos, há a bênção de Deus. Amém. Se você entra para lanchar numa lanchonete, ali se instalou a bênção de Deus. Amém. Você é uma autoridade no mundo espiritual. Você é um representante de Cristo no mundo espiritual. Então, na hora que você entra, onde entra a luz, o que acontece com as trevas? Elas saem. E se as trevas saem, a luz é implantada. Sim. Onde que tem que ficar a luz? Em cima e não debaixo da cama. E isso tem tudo a ver com o governo também. Sim. Se você é luz, você tem que estar acima. Então é nesse sentido de implantar o reino.
E isso é interessante, porque nós não vemos essa situação mais. As igrejas, muitas vezes, não têm influenciado como deveriam influenciar a sociedade. Nós temos o privilégio de sermos da nossa igreja. A nossa igreja influencia a sociedade, impacta. Recolhemos, fazemos ação social, justiça social, agimos onde achamos que devemos agir. Capelania. Tem tantos ministérios. Isso é ação política da igreja. Sim. Isso é ação política da igreja, porque é a arte de governar. É a arte de governar, é a arte de se mostrar presente, demonstrar o que nós viemos fazer. E nós viemos aqui para quê? Para sermos conhecidos pelo amor. É verdade. Então, nós, ao amar e ao abençoar pessoas, nós fazemos o quê? Nós alcançamos vidas e transformamos essas vidas e discipulamos novas vidas que farão isso novamente, em outras situações. Então, as cidades protestantes deveriam ser como as do passado. Você pega o seguinte, a igreja primitiva. A igreja primitiva exerceu um papel fundamental e surpreendente. Ela transformou Jerusalém. A igreja primitiva transformou Jerusalém. E mais, ela transformou todo o Império Romano. Todo o Império Romano e toda a Europa, principalmente ocidental. A cultura europeia, onde existe talvez as sociedades mais evoluídas, quando a gente fala no IDH, você pega os melhores IDHs do mundo. Se você fizer um estudo, eu te desafio aí, faça um estudo breve. Pegue nos melhores IDHs do mundo e se você não vai se surpreender ao perceber que são nos países mais protestantes, mais cristãos. Os maiores IDHs da Europa estão nos países mais protestantes, estão nos países mais cristãos. Isso não é à toa. Isso não é por acaso. É verdade. Isso é influência da igreja. O problema é que nós perdemos um pouco disso. E por que eu falo que perdemos um pouco disso? Porque a nossa capital, qual a capital do Brasil mais evangélica? Mais cristã? Mais evangélica? Mais cristã. É Rio de Janeiro? Não. Nós estamos falando de Rio Branco. Rio Branco? Opa, é um outro rio, né? É outro rio. Rei de rio. E interessantíssimo, por quê? Porque os índices de IDH dessa capital são os piores do mundo. Uau. Ou melhor, desculpa, os piores do Brasil. Entendi. Então não reflete. Isso é um erro. É o erro da porta de entrada da salvação e do discipulado. Não há a implantação do reino. Entendi. Não há a implantação do governo de Cristo. E aí, por causa disso, o IDH não corresponde. E tem que existir uma transformação. Cristo transformou a nossa vida e transformou a sua família, a sua casa, transforma tudo, inclusive a nossa sociedade. Eu creio nisso. Amém. Uhul! É empolgante, não é não? Olha, eu vou confessar aqui, viu? O Leonardo falando é empolgante. É empolgante, Léo. O Léo, olha, coisa linda, não é? É empolgante esse evangelho, é empolgante a palavra de Deus. E é verdade, é empolgante. E eu fiquei pensando agora aqui o seguinte, não sei o quanto você poderia falar sobre isso, porque é o lado, vamos colocar o outro lado da moeda. Sim. Nós iniciamos fazendo uma pergunta sobre quais são as causas, né, o que tem levado a esse distanciamento. Mas temos um outro lado da moeda maravilhoso, aí, que você já começou a mencionar, que é o envolvimento. Então, assim, sociedades... Aí vem a questão agora, assim, gostaria o que você poderia falar mais sobre isso. A temática é essa. Sociedades, como, por exemplo, norte-americana, sociedades que, em suas raízes, que começaram com princípios e valores cristãos. Sim. Um exemplo interessantíssimo dos Estados Unidos. E aí nós observamos que não é à toa que é uma potência, né? Os princípios bíblicos, né, enraigados na cultura americana são muito presentes. Não que eles não estejam presentes na nossa sociedade. Por exemplo, o nosso direito, puxando para a minha área, né, como advogado, o direito brasileiro tem muito do direito cristão. Tem muito do aspecto, principalmente judeu-romano, da legislação. Né? E esse aspecto é fundamental. Mas a cultura americana, nesse sentido, ela é muito diferente nesse aspecto. Por exemplo, lá não tem essa questão do reconhecimento de firma. A pessoa fala e a outra parte acredita. Tem um filme
americano muito interessante, que fala, se eu não me engano, é A Grande Jogada, ou A Grande Aposta. Me fugiu o nome do filme. Mas o filme fala o seguinte, fala da Liga Universitária de Futebol Americano, onde os coordenadores da liga, eles são escalonados, dependendo do campeonato, devido ao campeonato, por um grande momento, onde esse escalonamento, então o primeiro da lista, o segundo da lista, ali no ranking deles, fazem as compras dos jogadores universitários. Eles têm que seguir obrigatoriamente aquela risca. Certo. E é muito interessante. É com Kevin Costner? Não sei. Não me lembro. Tá bom, eu sei que é tão interessante essa situação, porque o que acontece? É um grande evento onde ali existe a compra do jogador do futebol universitário. E muitas vezes o jogador mais cotado, por exemplo, é da defesa. E o time que tem a primeira escolha não quer nenhum jogador para a defesa. Então ele fala assim, olha, eu vou trocar a minha primeira escolha com um outro time que deseja ter um jogador de lá e vou negociar alguma coisa com ele. Então, o que acontece? Abre-se o tempo no cronômetro para que a pessoa faça essa escolha, e nesse tempo ele liga para um outro time, que estão todos lá reunidos nas suas cabines, e liga lá e negocia com um outro time. Fala assim, olha, você quer assumir o meu direito de compra? O cara fala, quero. O que você quer? Fala, olha, eu quero que ano que vem você me dê o seu direito de compra, e eu quero mais $500 mil, quero mais um jogador, faz uma negociação. E depois que acaba essa negociação, o time que recebeu a ligação liga para a mesa e fala assim, olha, eu comprei o direito de compra de tal pessoa, e eu vou comprar o jogador tal. Tudo feito por telefone, sem contrato, sem testemunha, sem reconhecimento de firma, sem cartório, e tudo dá certo. Isso é cultura. A cultura implantada é a cultura da verdade. Sim. De falar a verdade, de reconhecer a situação. Então, esse aspecto cultural faz toda a diferença na ideologia da nação. E os Estados Unidos não é à toa, são grandes nesse sentido, por causa dessa cultura protestante que veio desde o seu nascimento. Mas não precisamos usar só esse exemplo, nós temos vários outros na Europa que são fundamentais. Eu tenho uma listinha desses exemplos aqui, que são ótimos. Eu imaginei que você ia gostar de falar desse assunto, mas nós temos aqui a maior economia global, Estados Unidos, 55% de cristãos evangélicos. A maior economia europeia, Alemanha, 45% de cristãos evangélicos. Maior economia africana, África do Sul, é o país mais evangélico da África. Maior economia da Oceania, Austrália. Não é por acaso que em todos os continentes do nosso país, do nosso mundo, as maiores potências dos seus continentes são os mais evangélicos, são os mais cristãos. Isso não é uma coisa, não é por acaso isso. Então isso é real, isso é real. Então o que nós temos que entender? Que é possível implantar aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. E é interessante pensar que Jesus, como o segundo Adão, ele veio para renovar em nós essa autoridade. E sobre os ombros de Jesus está toda a autoridade. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Então, o governo está sobre os ombros de Cristo. E nós estamos aqui fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, que é discipular, fazer discípulos e implantar o quê? O governo. Nós vamos para a segunda Jerusalém. Mas, enquanto isso, a responsabilidade de cuidar desta terra e a responsabilidade e a obrigação é nossa. Nós somos os únicos que temos a arte de governar, determinada pela Bíblia. Amém. Uau, maravilhoso! Coisa maravilhosa. Então, vamos prosseguir aqui, porque o tempo não congela, né? Deveria congelar. Mas estávamos falando, então, desse papel da igreja, né? Estamos falando disso, né? E aí eu quero só situar. Sim. Um papel decorrente da sua identidade, né? Então, a minha pergunta agora é assim, e foi até uma coisa que levantamos na semana passada e que Sim. gostaríamos da sua ajuda, que é, como nós, cristãos, né, as pessoas, os brasileiros, mas vamos agora situar aqui, restringir, né, mais esse ambiente cristão, podemos, de uma maneira efetiva, participar, como se trata agora, já sabemos que se trata agora de algo que tem a ver com a nossa identidade, Sim. Portanto, é uma prioridade, é um assunto nosso, né?
como é então que nós podemos participar? Você mencionou aqui a coisa que vai, atos, né, ações que vão além de uma passeata, Sim. além de um abaixo-assinado. Quais são outros feitos efetivos que nós participaríamos, e até você que aproveitaria para até nos incentivar, sugerir, para dizer assim, olha, procure isso, procure aquilo lá. Se você quiser dar até aqui endereço de órgãos para nós participarmos, por favor, fique à vontade, para que a gente tenha, assim, quais são as ações concretas como povo político que nós somos. É interessante falar sobre isso, porque por que o povo cristão, os evangélicos, tem essa capacidade? Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos mentir. A Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar a autoridade, que devemos seguir as regras, seguir as leis. Então, nós temos, na nossa implantação de cultura, a obediência à regra. Então, por óbvio, a sociedade de pessoas que querem seguir regras, que querem falar a verdade, que não querem mentir, que não querem fazer com os outros aquilo que não quer fazer consigo, naturalmente tem que ser uma sociedade melhor. Por isso que eu falo que é natural. Porque é uma sociedade naturalmente melhor. Por quê? Nós aprendemos diariamente sobre isso. Então, nós seguimos regras. Mas, quando nós somos obedientes às regras, nós temos que ser aqueles também que detêm o poder e a autoridade para fazê-las. Para que as regras não possam ir de encontro àquilo que acreditamos. Então, quando abdicamos, e é isso que o diabo quer, que nós abdiquemos da nossa autoridade, é quase como aconteceu ali com os hebreus no Egito. Talvez o maior medo de Faraó fosse saber dos hebreus saberem o poder que tinham, daquela turma toda se reunir, aquilo ali era um exército. E aí, talvez fosse o maior medo do Faraó. E é isso que o diabo muitas vezes nos faz, nos manieta, nos coloca de tal forma que a gente não percebe que nós estamos numa caixinha. Que nós somos chamados para fazer mais, fazer alguma coisa a mais. E é nesse sentido que nós temos que fazer mais em todos os aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, é se capacitar. Nós temos que estar aptos e sermos capazes para exercermos posições de destaque. Posição de destaque vem pela unção. Unção é aquela porção de Deus para fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Então, eu creio na unção, onde Deus nos dá uma capacidade para fazer aquilo que nós não temos capacidade para fazer. Mas creio também na capacitação, que é aquilo que nós treinamos e aprendemos para sermos influenciadores. Então, a capacitação do povo de Deus. A cada dia temos que ser melhores nisso, para que possamos realmente ocupar lugares de destaque na sociedade, porque nós precisamos das duas coisas para isso. Como devemos fazer isso? Ações simples, como, por exemplo, todos de tempo em tempo temos eleições, por exemplo, de conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são aqueles que representam aquela região em relação à questão dos menores, das crianças da sociedade. Por que não somos os responsáveis pelos conselhos tutelares da nossa cidade? Perfeito. Por que não estamos relacionados com as ONGs que cuidam daquela região? Por que não somos os responsáveis, e aí ações práticas, pela associação de bairro? Ações práticas. Eu, por exemplo, estou como presidente da Comissão de Direito de Família da OAB. Que maravilha. Estou lá num papel onde tudo que determina sobre questões de família passam do Estado de Minas Gerais e, como representante na Comissão Nacional, passam por mim. E eu tenho voz. Eu não defino sozinho, mas eu tenho voz. Eu posso falar. Eu posso contrapor, eu posso falar, olha, a gente talvez não seja na hora de definirmos assim. Então, uma legislação na área de família, hoje, passa para que eu emita um parecer na Comissão Nacional. Então, eu tenho a possibilidade de falar assim, olha, existe uma cultura diferente disso. Eu tenho possibilidade de defender aquilo que eu acredito. De defender como eu penso que deveria ser uma família, efetivamente. Então, não tem nada a ver com a igreja, mas tem tudo a ver com a implantação de reino.
Amém. Tem tudo a ver com a implantação de reino. Esses são atos específicos. Quando você atua nesses órgãos, e tem vários, você pode fazer isso na associação do seu bairro, tem grupos de apoio de adoção, tem tantas áreas. A área de adoção mesmo, o número de adoções do nosso país são números absurdos, porque são pequenos. Nós temos algo hoje em dia de torno de 5 mil crianças para serem adotadas. 5 mil crianças para serem adotadas. 5 mil. Você achava que era mais, né? Mas são só 5 mil crianças para serem adotadas. Que era mais. Se nós pegarmos só no estado de Minas Gerais, nós temos 1.000 igrejas batistas. Só no estado de Minas Gerais tem igrejas, se cada igreja pudesse e quisesse cuidar de uma criança, resolveria o problema do país. Então, quando eu vejo os números de adoção, os números das crianças que estão nessa situação, eu vejo o seguinte, que nós não estamos exercendo o nosso papel como deveríamos. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer. Quando você fala assim, mas Deus não me chamou para adoção, o que eu acho impossível, porque a adoção tem tudo a ver com a Bíblia. Nós somos filhos por adoção. Nós somos chamados, nós somos enxertados numa nova família. Deus mudou a história da nossa família. Deus mudou a nossa história quando nós entramos numa nova família. E então é difícil entender uma pessoa que não tem esse chamado. Mas fala assim, não, mas eu não tenho esse ministério. Ok, mas você pode ajudar de outras formas. Existe o padrinhamento, existe a possibilidade de você ficar um final de semana com a criança. E esse final de semana com a criança, por exemplo, você pode estar o quê? Ensinando, discipulando. Essa criança ensina a criança no caminho que deve andar. Essa criança, influência, né? Ela será influência. Então, nós temos várias formas de influenciar, de mostrar que essa cultura é diferente. Nós temos uma situação no nosso país, não sei se vocês sabem, que uma criança que está num abrigo, quando ela completa 18 anos, ela tem que sair de lá no outro dia. Então, imagina uma criança que não tem pais, não tem família, viveu a vida toda num abrigo. Quando ela faz 18 anos, eles pegam uma sacolinha de plástico, dão para aquela criança, abrem as portas e despedem daquela criança, ela vai embora. Ela não tem família, ela não tem emprego. O cenário para ela é extremamente limitado. Uhum. Nós temos que estar lá no lado de fora da porta, recebendo essas pessoas. Não, nós como igreja, nós temos um primeiro emprego para você. Sim. Nós vamos pegar os empresários da nossa igreja, fazer ali um link com vocês, e nós temos o primeiro. Você não tem estudo, não? Nós temos capacidade de colocá-lo numa escola. Você não tem para onde ir, não? Nós temos uma casa que nós vamos te dar um apoio. E nós vamos te instruir para que você tenha uma vida. O que acontece? Essas crianças saem dali e são cooptadas. Porque elas não têm para onde ir. Sim. Elas são cooptadas pela vida que existe lá fora. Sim, crime. Pelo crime, pelo tráfico e pelas outras coisas todas que existem lá fora. Então, cabe a nós essa influência. Então, tem muitos atos, muitas coisas que nós podemos fazer. Desde o sopão, de irmos no final de semana, darmos uma sopa para os necessitados. Isso é arte política, porque é a arte de influenciar, é a arte de governar, é a arte de marcar a região e determinar, olha, isso aqui é o governo dessa região, nós temos autoridade sobre esse lugar e nós temos responsabilidade. Então, a igreja tem que assumir esse papel. E ela consegue fazer isso de forma diferente, porque o Estado não tem capacidade de fazer isso. Só a igreja consegue fazer isso. Só a igreja consegue entrar numa comunidade e transformar a realidade daquela comunidade. Por quê? Porque só a igreja tem a palavra da vida. É verdade. Só a igreja tem a palavra daquele que transforma a sociedade. Então, só a igreja é capaz de fazer isso. E tem alguns aspectos. Aí você vai lá, você fala assim, olha, mas eu sou dentista. Nós vamos fazer um consultório odontológico seu lá no aglomerado. Sim. Lá numa comunidade. E dizem que não tem nada melhor para evangelizar do que dentro de um consultório de dentista, odontológico. Porque a pessoa está com a boca fechada, né? A boca aberta, não pode falar nada. E você vai falando tudo para aquela pessoa. E vai ensinando. Então, tem muitas situações. É saber usar isso. Então, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte. Qual o talento que Deus te deu? Deus te chamou para ser agente transformador. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Qual o talento que Deus te deu? Talvez Deus tenha te ensinado a fazer pães. O seu talento seja na cozinha, fazendo pães. Então, vamos montar um curso. Vamos ensinar as pessoas a fazer pães. E quando ensinamos a fazer pães, vamos falar do pão da vida. Aleluia. Do pão da vida. Aleluia. Deus te deu um talento.
e Deus te deu um chamado, uma marca única para ser agente transformador onde você está. Aleluia, glória a Deus, coisa maravilhosa. Enquanto o Leonardo falava, eu pensei numa coisa aqui, que eu quero falar muito, muito depois sobre isso, que é você ter um plano, você ter um projeto coletivo de vida. A gente fala muito de projeto pessoal de vida, né? Pessoal de vida. Eu gostaria que nós começássemos a pensar, como povo político que nós somos, em projetos coletivos de vida. Agora, chegando aqui na fase final e chegando na nossa pergunta, que a nossa pergunta é a pergunta desse nosso tema aqui, mas tudo que nós falamos foi necessário para chegar nesse momento, que é assim, em quem votar? Porque nós falamos agora aqui sobre as formas que nós podemos participar. Sim. E eu acredito que uma delas é esta, né? Ainda que muitos considerem uma forma muito pequena, uma forma tão restrita a um ato Sim. só, isolado, mesmo, né? Uma unidade ali, só um voto. Sim. Né? Alguns acham que isso não vai fazer uma grande diferença nenhuma, mas eu gostaria até que você falasse sobre isso, né? Essa questão da natureza do voto e o quanto ele tem seu lugar, seu valor, e tentar responder essa pergunta, ou respondê-la mesmo. Em quem votar? Em quem votar, Léo? Essa a pergunta-chave, né? Que está todo mundo querendo saber a resposta. Essa pergunta, ela resume tudo o que nós falamos. Em quem votar? Nós devemos votar naqueles que representam aquilo que nós acreditamos. Nós devemos votar, a nossa escolha passa por aquelas pessoas que entendem ou representam, expressam aquilo que nós acreditamos, que expressam a cultura do reino. Quais são essas pessoas? Que expressam, que são leais, que são pessoas cordiais, que são pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a amar, pessoas que têm uma boa família, uma pessoa que tem uma família equilibrada. Essas são as pessoas que nós devemos procurar para votar. Uhum. Tem certas pessoas ou certas famílias que, apesar de não serem evangélicos, carregam em si essas marcas, essa digital de Cristo. Tem pessoas que têm o seu chamado, mesmo não sendo evangélicos. Então, tem pessoas que não são evangélicos, mas têm ali o poder, a autoridade, foi chamado para aquela situação. Entendi. E isso é muito interessante. Interessante mesmo. Por quê? Porque, da mesma forma que você tem dons e talentos, tem pessoas que foram chamadas para certos aspectos específicos. Tem algumas pessoas que a gente fala, não sei se ainda usa essa expressão, mas lá no interior de Minas tinha muita essa expressão que falava assim, nossa, aquela família, aquela pessoa era tão boa, que só falta ela ser crente. Só falta ele ser crente. Tem pessoas boas. O que eu quero dizer com isso? Porque nós não temos que ter essa cegueira de limitar somente nos evangélicos. Não estamos aqui para isso. Mas que esse é o aspecto principal, por quê? Porque nós cremos que, como evangélicos, aqueles que são evangélicos seguem aquilo que nós acreditamos. Sim. Seguem aquilo que acreditamos. Mas só isso não basta. Uhum. Só isso não basta, porque isso seria um voto cego. Você precisa entender os demais aspectos da necessidade daquele cargo, né? Então, se é um cargo de execução, um cargo executivo, e é interessante porque nós não sabemos no nosso país nem o que cada um deve fazer, né? O que o prefeito faz, o que o vereador faz, quantos senadores tem num estado, ele não sabe de nada disso. Nós esquecemos que aquela pessoa que lê a Bíblia todo dia é um bom cristão. Mas aquela pessoa que não conhece da Constituição é um péssimo cidadão. Então, nós devemos conhecer as nossas leis. É verdade. Nós devemos conhecer a Constituição. Porque, por mais que a gente fale assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, nós somos o que a Constituição diz que nós somos. Sim. Nós só somos chamados de brasileiro porque na Constituição fala assim, é chamado de brasileiro aquele que nasceu no Brasil. Por isso que você é chamado de brasileiro. Então, nós somos o que a Constituição diz que nós somos. Nós temos o que a Constituição diz que nós temos. E nós podemos fazer aquilo que a Constituição diz que nós podemos fazer. Então, nós temos que conhecer a lei para saber o que nós temos que fazer e aquilo que nós temos que mudar. Porque se aquela regra que lá está não condiz com a nossa regra
de conduta bíblica, nós temos que ter autonomia para fazer isso. Então, quem que são essas pessoas? Você tem que escolher as pessoas que conhecem isso. As pessoas que têm capacidade de entender, olha, a pessoa, vou chamar para prefeito, para votar para prefeito, uma pessoa para administrar uma cidade. Ele nunca soube administrar nem a empresa dele. Ele nunca administrou nem a casa dele. Como que vai administrar uma cidade? Então, nós temos que ter aspectos mínimos, né? Então, como escolher em quem votar? Passe por esses aspectos. Primeiro, veja onde ele anda, com quem ele anda. Veja o caráter da pessoa. Veja se a pessoa tem uma família equilibrada. Se aquela pessoa representa aquilo que a Bíblia representa. Se aquela pessoa tem o desejo de implantar a cultura do reino, mesmo que ela não entenda muito bem que seja a cultura do reino. Então, esse deve ser a nossa escolha de voto. Maravilha, maravilha. Permita-me aqui, Léo. Pois não, pastor. Eu busquei aqui um texto que vai corroborar e colaborar com o que Léo está colocando, que foi a escolha daqueles homens que iriam ajudar Moisés a administrar lá, pelo conselho do Jétro, seu sogro, Perfeito. né? Êxodo 18, 21, olha só, Êxodo 18, 21. E sem saber, eu falei no início, assim, né? Sobre isso, do comando de... Sim, 18, 21. Então, assim, ó, já que os vereadores, prefeitos, eles falam os números, sim, então sim. O número agora é esse, ó, 18, 21. Meu nome é Êxodo. Vote 18, 21. Êxodo. É verdade, a brincadeira aqui, leve a sério. Meu nome é Êxodo, eu sou um ótimo candidato. Meu nome é Êxodo, número 18, 21. Que diz assim, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Vai, fala aí. Perfeito. Perfeito, né? Olha aqui. Indicação... Olha essas 4 qualidades. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Pessoa que está disposta a amar, né? Pessoa que está disposta a servir. Pessoa que tem competência, pessoa que se preparou para aquilo que vai fazer. Né? Exatamente aquilo que nós acreditamos. Né? E nós só acreditamos porque nós lemos isso antes. É verdade. Com certeza. Amém. Que maravilha, que maravilha. Louvado seja Deus, viu? Nós temos mesmo parâmetros, nós temos instruções, né? Sim. Eu creio que é algo maravilhoso a gente perceber assim, a natureza da igreja, né? Esse ser político que a igreja é. Eu agora não vou parar de falar isso, aprendi com você aqui, então vou parar. Nós temos essa prerrogativa de sermos pessoas políticas, né? E vivemos num momento complexo. Uhum. Por isso que talvez nós não tenhamos vivido na nossa história um momento onde nós precisamos tanto de Neemias. Sim. De homens como vocês, de mulheres como vocês, que tenham sido chamados para reconstruir muros, reconstruir fortalezas para as famílias, reconstruir fortalezas para as igrejas, reconstruir famílias, fortalezas e muros para que a sociedade caminhe da forma correta. Os muros demonstram proteção. Sim. Nos chamam, não é à toa que aquela cidade que tem grandes muros, né, é conhecida como uma fortaleza, tem força. Nós perdemos a guarda na questão da educação, da cultura da nossa comunidade. Então, a hora agora é de voltar, porque nós estamos fragilizados. Os muros foram quebrados, os muros foram derribados, mas Deus nos chama para construir esses muros e trazer novamente proteção para essas situações. Cabe a nós. Amém. Tremendo isso, viu? Eu vou pedir a ajuda do Tauan aqui. Tauan, querido, projeta aqui para mim. Nós estamos chegando no final, ele vai projetar aqui 4 indicações literárias que nós estamos fazendo a vocês, né? 4 leituras que nós recomendamos a vocês. São muitas outras, mas aqui livros que nos ajudarão a compreender o nosso papel como ser político que nós somos. Nós temos ali a Landa Cope, da Jocum, né? Amo Landa Cope. Pois é, maravilhoso o livro. Deus e a Justiça Política, um estudo sobre a governança civil de Gênesis a Apocalipse. Perfeito. Olha que tremendo. Depois nós temos A Pobreza das Nações, um trabalho em conjunto, né, do teólogo Wayne Grudem e o economista Barry Asmus. Eles formaram em teologia e economia,
para trazer qual é a perspectiva bíblica para o que seria a economia para os nossos dias, segundo a Bíblia. Eles trazem muito aquela questão do IDH. Sim. A questão do IDH, a sociedade cristianizada com o IDH baixo. Né? Perfeito. Menciona sobre isso. É maravilhoso, viu? É uma educação, ajuda até no sentido de educação para a economia mesmo, do ponto de vista bíblico, muito mais fascinante. Com o mesmo autor, Wayne Grudem, né, o teólogo, nós temos Política segundo a Bíblia, e para finalizar, esse livro, mais do que recomendado, do David Koyzis, sobre visões e ilusões políticas, onde ele vai apresentar as ideologias políticas, a crítica cristã para as ideologias políticas. É algo tremendo nós conhecermos o nosso tempo à luz das Escrituras Sagradas. Aqui são algumas recomendações que nós damos a vocês. Tem outros livros que nós podemos depois, posteriormente, recomendar também, tá bom? Então, por favor, adquiram esses livros, são maravilhosos e recomendamos a leitura. É um povo educado, né? Um povo formado, um povo bem educado. A igreja tem esse... A igreja é maravilhosa, né? Porque a igreja já educa pela própria Bíblia. Sim. A pessoa já tem esses valores. Transforma a mente. Exatamente. Transforma a mente. A cosmovisão, né, cristã que a igreja possui é extraordinário para uma política saudável, uma cidade abençoada, um país abençoado. Realmente, a igreja tem a prerrogativa da política. É algo tremendo que nós estamos ouvindo aqui. Eu quero aqui, juntamente com vocês, assumir um compromisso com o Léo, e ele vai dizer sim, que é para nós criarmos aqui um curso voltado para essa temática. Sim, conta comigo. É uma cadeira, né? Uma cadeira que nós teremos na nossa uma cadeira acadêmica. Olha. E o nosso querido Leonardo será o que vai sentar nessa cadeira, né? Para estar ministrando isso de maneira mais profunda, com um tempo apropriado. Será algo tremendo. Aceito. Eu creio que vai abençoar para esse novo ano aí, 2021. Nós cremos nisso, queremos isso, Léo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Conta comigo. Eu queria que você orasse. Amém. Apresentar suas considerações finais aí, já pode orar para o encerramento, tá bom? Amém. Eu acho que é isso, reconhecermos que nós estamos aqui para influenciar e que muito do que acontece porque nós não estamos nos lugares corretos, fazendo o que nós deveríamos fazer. Vamos assumir a rédea da condução da história da nossa cidade, né? Acho que esse é o caminho. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Pai, por este momento que podemos debater e pensar nos assuntos da Tua Palavra. Amém. Nós te louvamos por essa oportunidade que temos no nosso país, da possibilidade de debatermos e pensarmos nos assuntos, inclusive políticos, Pai. Amém. Nós cremos que Tu nos fizeste seres completos. É verdade. Somos alma, corpo, espírito, e cremos, ó Pai, que o Senhor tem para nós um chamado. Por isso, nesse momento, nós queremos reconhecer a Tua soberania sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Nós queremos reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. É verdade. E queremos declarar que nós dependemos da Tua atuação. Queremos sentir e ver a Tua atuação em nossas vidas. Amém. Clamamos, ó Pai, que Tu possas nos usar para que possamos abençoar a nossa nação, para que possamos abençoar a nossa cidade, o nosso governo, para que possamos sermos realmente agentes transformadores. Amém. Que possamos, com nossos atos e ações, possamos realmente representar Cristo na terra. Que as pessoas, ao olharem para nós, pelos nossos atos, percebam Cristo em todas as coisas. Amém. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É verdade, Pai. Em especial, Pai, nesta semana, estamos chegando no final da semana, e esse final de semana temos um final de semana de eleições. Nós queremos clamar que Tu nos abençoe. Amém. Pai, clamamos por misericórdia. Sim. Clamamos, ó Pai, clamamos e intercedemos que Tu transforme a realidade da nossa nação. Pai, nós gememos por causa da corrupção
dos problemas daqueles governantes que estão à frente da nossa nação e que não representam a tua vontade. É verdade. Por isso nós clamamos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia. Tem misericórdia da nossa nação. Nós clamamos a tua bênção sobre o Brasil, sobre cada município do nosso país. Nós clamamos a tua intervenção. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que tu conduza o povo a votar nos nomes escolhidos por ti. Amém. E que os novos, aqueles eleitos, ó Pai, sejam realmente homens separados para exercerem e implantarem o teu reino aqui na terra. Amém, meu Pai, Deus. que tu tenhas a condução. Nós entregamos em tuas mãos a condução da política, do cenário, do governo, da nossa nação. Amém. Nós entregamos em tuas mãos, Amém. crendo que somente o Senhor pode sarar a nação. Amém. E nós cremos, ó Pai, na tua palavra que diz que quando nós nos prostramos diante de ti, clamamos, o Senhor vem e interfere na situação. É e nós verdade. clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, venha. Em nome de e Jesus. intervenha na nossa política. Intervenha. Ó Pai, tire aquilo que está errado. Aqueles que estão no poder e estão lutando para um novo mandato, mas que não representam a tua vontade, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor tire aqueles que não representam o Senhor. Sim. Aqueles que são a voz que não é a tua voz. Sim. Aqueles que são a voz que não representam a tua vontade. Sim. Nós clamamos, ó Pai, que tu venhas com a tua mão poderosa. Amém. E que tu venhas tomar o governo da nossa nação. Sim. E que em cada município da nossa Sim, nação, sim, o teu Pai. nome possa ser engrandecido. Amém. Que o teu nome seja engrandecido em todas as câmaras legislativas dos nossos municípios, a começar da nossa cidade de São Paulo. Sim. Nós clamamos aqui em especial por São Paulo. Haja, Pai, em nosso favor. Sim, Pai. Nós clamamos como estamos nessa terra. Nós sabemos da autoridade que temos no mundo espiritual. Nós sabemos da autoridade que temos e clamamos em nome de Jesus. Em nome que do haja Senhor a Jesus. intervenção do Senhor. Amém. Que tu conduza o teu povo a votar nos nomes indicados por ti, Jesus. Sim. Para que sejam representantes e para que o teu reino seja estabelecido em nossas vidas. Amém. E em nossa nação. Nós clamamos a bênção do Senhor sobre o Brasil, sobre o governo federal, sobre os deputados federais e estaduais Sim. que não são Sim. eleitos neste momento, mas nós reconhecemos a autoridade sobre eles, senadores. Ó Pai, nós reconhecemos e clamamos, ó Pai, que haja o toque do Senhor. Tu Amém. podes transformar Amém. a vida de um homem. Nós Amém. cremos nisso e nós cremos que tu podes transformar a realidade econômica da Amém. nossa nação. Amém. Ó Pai, que não haja fome, que não haja flagelo, mas Sim. que o justo governe Sim. e que haja vida, Sim. que haja satisfação Sim. e que haja alimento na Sim. nossa terra, Sim. em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Até um próximo encontro. Se Deus quiser, e eu creio que Ele quer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração, às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja.